Bom, em 1946 também se teve poucos ensinamentos, né? Talvez tenha tido um a mais, talvez, uma coisa assim, né? Se o outro teve 3, né? Isso aqui acho que deve ter sido 4, se não me engano. Deixa eu até ver aqui primeiro para vocês. Foi 4. 4 ensinamentos. E aí já foi de 3 de Jorei. Você vê como o Jorei estava se firmando, né? E a outra foi sobre Deus, né? Sobre Deus o ensinamento é: mesmo tendo Makoto, não se consegue salvar as pessoas se faltar o Tie, ou seja, a inteligência. Olha o fator. Sim, Makoto é sinceridade. Makoto, sinceridade, né? Tal, você vê. Mesmo tendo sinceridade, tal, não se consegue salvar as pessoas se faltar a inteligência. Quer dizer, essa tradução está dos ensinamentos de Kototama, né? Foi escrito em 8 de setembro de 1946. Né? Mas eu vou escolher um outro, vou escolher um sobre o Jorei. Já são 3, né? Bom, vamos então dar uma passada de uma síntese. Para vocês terem uma ideia, a Terra Celestial ela teve início em 1946, né? Então, nesse ano. A primeira construção iniciada pelo fundador na Terra Divina, lá em Hakone, que foi sua moradia, começou em março de 1945, foi na Casa da Contemplação da Montanha. Nessa época, no Japão, havia carência de materiais para a construção e até mesmo de provisões, né? Porém, foi dito assim: vou trabalhar nesta casa. Quando ela ficar pronta, a humanidade estará mais perto da salvação. Se deixarmos trabalhadores passarem fome, a obra atrasará. Por isso estou lhes fornecendo arroz. Bom, sobre o Jorei foram, como eu disse, são 3, né, ensinamentos. O Jorei é um método de embelezamento, que é esse que nós vamos cuidar. A essência da terapia depurativa japonesa, né? E de Deus eu falei, né? Tá. Vamos lá. Makoto do Tio. O ensinamento destacado por trazer reflexão o Jorei é um método de embelezamento. Ele fala assim, está escrito em Asurema, em 15 de dezembro de 1946. Né? É um livro. O Jorei, na verdade, é um método pelo qual faz nascer o belo. Em outras palavras, ele limpa tudo aquilo que está sujo. Atualmente, o número de pessoas que possuem sentimento cristalino é muito pequeno. Mas não é o sentimento que não é cristalino, e sim o corpo físico que é sujo. Né? Porque tem que olhar que, faça ideia, as pessoas com falta de alimento, com coisa, o que não estariam fazendo, né? Por isso, não existe outro método para se obter um resultado 100% a não ser o Jorei. Através do Jorei, Deus vai purificando todas as pessoas, uma a uma. Esse é o seu método. Vamos aproveitar, em vez de fazer só destacar um, porque tem tantos poucos aqui, né? Uhum. Quer ler esse aqui? Posso tentar. Pode. Ver se dá. Esse do Makoto, né? Mesmo tendo Makoto, não se consegue salvar as pessoas se faltar o Tia. O Melo pergunta para Meixo-sama. Uma pessoa se dedicou de corpo e alma a um familiar e não conseguiu um resultado favorável. Por quê? Aí Meixo-sama responde. Quem realizou este trabalho de dedicação não tinha sabedoria. Faltou Tia. Para a salvação de alguém, existe o tempo certo e a oportunidade. Mesmo que se dedique intensamente, tem que unir época, oportunidade e também o sentimento da pessoa que vai ser ajudada ao desejo de salvação. É importante ter em mente, de maneira bem clara,
que é pela lógica que se adverte uma pessoa do erro que está cometendo. Como o ser humano tem muito apego, não é tão fácil fazê-lo deixar o erro. Por isso, eu deixo que a pessoa fale, mesmo sabendo que ela está errada em determinados pontos. Embora eu sinta muita pena dela, não tento impedir-lhe o erro, deixo que ela o cometa. Isso parece muita frieza de minha parte, mas para salvar verdadeiramente alguém deve ser assim. Então, quando a pessoa não encontra mais saída e está sofrendo muito, vem procurar o caminho. Aí eu lhe mostro em que pontos estava errada, pois nesse momento já está arrependida do fundo do coração e compreende o que eu falo, verdadeiramente aceita a minha opinião. Por isso, toda vez que vocês opinam no meio do processo, isso é, quando a pessoa ainda está imatura, em dúvida e muito apegada às suas ideias, os resultados são negativos. Acontece assim porque o apego ainda é muito forte. Isso é bastante evidente na relação homem-mulher. Se vocês tentarem impedir, a paixão aumenta. Então, quando alguém me consulta sobre esse tipo de relacionamento, eu simplesmente lhe digo para entregar o problema a Deus. Passo a responsabilidade para Ele. Agindo dessa maneira, vocês conseguem, na prática, bons resultados. Observem o seguinte: quando uma pedra está rolando colina abaixo, se tentarem impedir a queda no meio do caminho, será muito difícil e até podem se machucar. Esse exemplo serve para explicar a pergunta sobre a pessoa que se dedicou inteiramente a alguém e não conseguiu êxito. Tem que esperar a pedra rolar até a base da montanha. Aí então, mesmo sem tocá-la, ela para. Nesse caso, polir o tiecho, caco, é perceber em que ponto a pedra se encontra, no meio do caminho ou no sopé da colina. Ou seja, a pessoa já está madura para aceitar a verdade? 13 de abril de 1946, tradução em Ensinamentos Cototão. Dá para a gente pensar bastante nesse momento, não dá? Não sei se alguém quer se pronunciar, porque repara logo de saída, não foi tocado esse assunto. Mas, quer dizer, ele foi tocado com muito mais dados do que isso. Porque revela só o seguinte: o que está em jogo aí realmente, lá no final da coisa mesmo, por que no fundo Meixo Sama o porquê Deus não se intromete e diz o que tem que ser feito e não sei o quê, papá, não é isso? Isso é uma coisa que a gente passa o tempo todo. Eu estou falando aí, conversando com a minha esposa, eu falo com ela. Isso é o que nós estamos conversando é o tempo todo isso. Porque você vê, você não sabe, quando você está com um problema, seja doença, qualquer problema, você não sabe o quanto, até você empregando, Jorei, como foi falado aí, né, no fundo, empregado, né, quer dizer, podia ter bastante sinceridade em várias situações, mesmo eu não Jorei, né? Mas por que a pessoa não... Por que Deus não intervém? Porque está recebendo Jorei, a luz divina e tal, né? E com sinceridade, com Makoto, não é com qualquer coisa não. Mas você vê, no fundo, é o tal da liberdade humana. Livre-arbítrio. Porque aí você vai dizer, mas poxa, mas por que não? Você tem que desenvolver, você tem que chegar. Tie, Shukaku, Tie, inteligência, Shukaku, quer dizer, inteligência da percepção verdadeira. Claro, você tem que chegar algum dia, quando estiver todo mundo lá querendo ser Deus e tal, é o Kenji Tsu. Mas Tie Shukaku é a primeira etapa, né? Então a gente tem que desenvolver inteligência, né? Você está com um problema, você vai receber jorei, tudo bem, mas como é que você adquire essa inteligência
Às vezes não adquire a nível de um tia chucaco, mas desenvolve um pouco a inteligência para quê? Simplesmente para fazer uma coisa basicona. Se o problema está aqui e você está aqui, o problema está te pegando. Mas se você se elevar um pouquinho de nada, esse problema não consegue mais te pegar. Mas como é que você toma essa atitude? Usando a inteligência. E às vezes é uma inteligência assim para você tomar uma medida qualquer. Né? Às vezes ele está com um problema, às vezes precisa tomar uma medida, mas aí a questão para você chegar a ter um pouquinho disso, você pode ser ajudado, né? Os seus antepassados podem te ajudar, né? Ter um anjo da guarda, então vai ter tanta coisa, quer dizer, é esse conjunto, essa coisa, essa dinâmica, né? Mas é importante você, por isso no caso do brasileiro, o povo tem que desenvolver a sua inteligência. Por isso eu falo, tem que desenvolver a sua inteligência. Para não ser iludido por políticos, né? E por outras coisas também, por não querer ser esperto, coisas desse tipo assim, né? Então, não sei se tem alguma coisa aí, alguém querendo perguntar ou falar alguma coisa, deixa eu ver. A Jussara que colocou que o ensinamento que eu li, ela teve a oportunidade de aprender com a Marina Ah, e levá-lo para a vida dela. Marina Barreiro, que foi a professora sei. de Ikebana, Ikebana, né? ela colocou saudades também, saudade da professora Marina, uma mestra muito querida. Marina foi fazer a mesa Ikebana. Ela gostava muito de você, que sentia que você era uma pessoa que tinha um conhecimento, né, e que levava muito assim a sério as coisas de Mestre Sama, né? Incentivava o belo. É. Dava dinheiro realmente para fazer as Ikebana poderosas, né? Isso é verdade. Tem muita coisa. Deixe a pessoa lhe pedir ajuda para você opinar. Segure seu gar. Né? Isso é outra coisa. Isso também. Não entrou aqui ainda para mim. Está mais aqui. Mas tem bastante gente. Tem o Genival. O Genival tá firme. Né? Eu vou avisar até você, Genival. E avisar os outros também, né? A ilustre professora, Sérgio Pelarim, Valdemir Cordeiro, Paulo Peregrino, Renan Dias, Roberto Carlos, João Carlos, Leonardo Gonçalves, esse pessoal todo, olha só. Eu fiz, que eu queria dar uma colher de chá para as pessoas saberem realmente, né, como é que vai ser entrando na voz messiânica. Entre na voz messiânica, www.vozmessianica.com.br. Se inscrevam lá, porque a partir do mês de dezembro, já de novembro, dezembro já, tá em dezembro, final do ano, eu tentei fazer, foi ontem, mas fiz mais como um teste, no fundo, para saber as imperfeições, as coisas que tinham que melhorar, entendeu? E eu vi assim o que se tratava. Eu estava querendo mostrar a República de Platão. Mas, como eu falei, são 10 livros. Então, eu só queria fazer o primeiro livro para dar um chamariz para as pessoas, dizer, opa, acho que vale a pena, ou a pessoa dizer não vale a pena, porque depende do nível da pessoa, né? Então, como eu bati na tecla, se a pessoa realmente tem um nível de querer cumprir a missão do homem, da Igreja Messiânica Mundial, que é construir o paraíso terrestre, então ele tem que se interessar pela cidade ideal, como é que se faz. E Platão, lá na Grécia Antiga, já tinha falado sobre a cidade ideal. E essa fala da cidade ideal de Platão gerou muitas coisas, inclusive o filme que nós vamos passar. Já deve, não sei se já está lançado aí, o Juliano ia botar esse filme, não sei se será hoje. Eu agora fiquei na dúvida, é porque nós tínhamos a gente coloca as coisas no Vimeo, do Vimeo a gente passa para... Eu acho que ele não teve tempo, porque nós esgotamos a cota, fizemos tanta coisa, que parece que amanhã a gente recupera essa cota, aí podemos fazer, acho que ele deve botar isso amanhã. O que? O filme chamado Admirável Mundo Novo. Que você vai ver que tem muita coisa com o que Platão falava. Quer dizer, muita gente pega coisas, as leis romanas,
as filosofias gregas, entendeu? É muita coisa, é uma base de muitas coisas que estão fundadas, né? Então, eu vejo que o Genival gosta das coisas, então Ele o que que falou aqui, ó, aconteceu? o Genival Holan, estamos lhe acompanhando há algum tempo, saber não ocupa espaço. Então, Genival, o negócio é o seguinte, e os outros também, olha só, o que aconteceu foi o seguinte, quais foram os problemas que nós aprendemos? Nós estávamos não aqui, mas eu não sabia nem por que aqui dá certo. Agora eu concluí por que aqui dá certo, lá não dá certo. Primeiro, aqui é um espaço pequeno. Segundo, eu falo quase que colado No computador, no fundo é na caixa, na caixa, no microfone. tá? Lá não, lá é uma sala grande. E quando nós fazíamos as atividades lá, a gente fazia da seguinte maneira. Primeiro tinha gente para ocupar aquele vazio. Segundo que eu tinha um microfone de lapela, tá? Só que tem que esse microfone de lapela pifou, a gente não conseguiu consertar, a gente tentou comprar, não conseguiu, e como a gente não estava mais fazendo atividade lá, então ficou largado aquilo lá, só ficou. Nós tínhamos duas câmeras, nem sei se ainda tem duas, ou uma não está funcionando, a outra está, uma coisa assim. Então nós fomos para lá. Mas nós já tínhamos sofrido uma coisa que deu uma aprendizagem. Qual foi? É que reunimos num sábado para a gente discutir, fazer um debate, e o som ficou uma porcaria. E aí a gente gastou uma fortuna de dinheiro, de coisa, de gente se comovendo, né? Tal, e no final das contas, a gente tentou, ainda estamos até tentando ainda, vamos ver se vai conseguir, tentar salvar aquilo ali, mas assim, ou salva talvez a pessoa tentar escutar aquilo que está ali, e botar escrito. E depois não sabemos se pode criar uma legenda para botar ali em cima, não sei se vai conseguir. O que a gente vai fazer, não sei. Mas a gente aprendeu, e até a Ana Messiani que tinha falado, assim, a próxima vez é bom, foi isso que eu entendi. A próxima vez é bom filmar, porque aí não perde. Quer dizer, você pode jogar ao lar pelo computador, mas filma ao mesmo tempo. Então nós fomos lá para a sala ontem, né, para fazer isso, para fazer esse teste. Porém, o que a gente aprendeu, né, na aprendizagem nossa, o som, a gente não sabia, quer dizer. A Jussara está falando, a acústica aqui é melhor do que lá. Claro, o som, porque fica aquele eco, dá eco para tudo quanto é lado, entendeu? E outra coisa, a câmera também, que a gente pensava, não, vamos estar salvo com a câmera, não sei o que, não é verdade. Você tinha que botar na luz, para a luz, porque senão fica um negócio meio escurão, entendeu? Então aprendemos alguma coisa. Então aquele teste que a gente fez também deu uma aprendizagem no conteúdo. Que eu esperava assim que talvez fosse 1h30, 1h40, né? Mas o que eu notei é o seguinte, é que eu fui falando que é o grande problema meu, não é meu, essa relação que existe, quer dizer, eu não estou numa sala de aula, estou falando, não sei quem são as pessoas, fico imaginando que já está enfadonho, que as pessoas não dominam, ou então outra coisa, fico pensando um monte de coisa que é próprio de quem está falando para o cemitério, que eu chamo de cemitério, porque se tivesse aquele calor humano, gente, ou então o cara, pelo gesto das pessoas, esse professor em sala de aula percebe, né? Bom, aí o que aconteceu? Estava já dando 2h e... não sei se era 2h40, não sei. Não, está dando menos. Aí eu, não vou poder, esse negócio vai demorar, vai ficar aí umas 3 horas isso. Aí comecei a cortar. Aí deu 2h, talvez 40, não sei. Aí fizemos em 2 partes, era para fazer 3 partes realmente. Eu pensei assim, vamos fazer 3 partes, porque o Sócrates está dialogando com 3 pessoas, no fundo. Esse livro 2, não, ele dialoga com 2 pessoas. 2 pessoas inteiramente diferentes daquelas que ele dialogou. Essas 2 pessoas estavam presentes naquele local. Bom, aí eu comecei a ver, e
A ideia que vem me surgindo na cabeça é o seguinte: eu tenho que fazer uma coisa que não. Eu vou. O que vai acontecer? Vou fazer um paralelo, entendeu? Eu já escrevi, já está escrito tal, o que é que seria a República de Platão. Eu fui botando as coisas que eu fui fazendo na, na iniciação de formação em Mamerito, né? E eu comecei fazendo fora a introdução, eu comecei fazendo para a idade antiga, antiguidade. Então ali seriam aqueles 12 livros, né? E um deles é a República de Platão. Mas eu já tinha escrito o que é que eu tinha que falar da República de Platão. O que que aconteceu? Só diante daquele fato, eu digo assim, pô, caramba, Platão é tão rico, eu só vou falar sobre isso só aqui. Aí foi nessa confusão minha, nessa meio assim angústia de ver uma coisa de muito valor e falar pouco. Aí eu comecei a trabalhar, fiquei uma semana perturbado e ampliei para 18 folhas. Que não está no livro. O livro já está lançado, já está escrito, quer dizer, botei 18 folhas. Aí, não satisfeito, que até você viu que eu fiz, acabei fazendo em 2 vezes, que eu não faço coisa em 2 vezes, fiz acho que foi no sexto ou no sábado, se não me engano, no sábado, domingo, não me lembro. Fiz em 2 coisas. Assim mesmo, na primeira, que eram 18 folhas, eu só Conseguiu 3. 3 folhas. Aí, quando eu fui passar para outra, que era 15, eu digo assim, tem uma hora que eu comecei, vocês devem estar lembrados, né? O que eu fiz? Meu amigo, esqueci as folhas, né? E fiquei falando para motivar as pessoas e botei na minha cabeça que, então, eu faria o livro da República de Platão toda, que são esses 10 livros, faria em 10 encontros. Né? Mas como as pessoas, na minha cabeça, eu digo assim, pô, não posso botar isso numa aula dessa, enquanto que até o fim de novembro já estou todo ocupado, não tem jeito. Né? Então eu bolei isso assim, eu preciso da voz messiânica. Né? Eu preciso dessa arca de Noé do João aí. Preciso disso, porque eu fico entregue ao Facebook com as vontades dele, com as limitações que ele coloca para a gente, não informa a gente. Então a gente não pode fazer um trabalho sério, porque eu não estou querendo usar o Facebook para dizer, olha, estou aqui, hein? Tá certo? Eu vou almoçar não sei aonde, tá vendo? Aí tira uma foto. Ah, tá. Agora eu posso até botar um dente mais assim. Aí bota aquele pau de selfie lá. Aí bota aqueles familiares dele, cachorro, não sei o quê, entendeu? Pô, cara, eu não estou afim disso. Então eu quero usar um instrumento, aí daqui a pouco passa até na minha cabeça o seguinte, que esse instrumento chamado Facebook não é para isso, para fazer coisa séria. Eles não oferecem possibilidade para fazer coisa muito séria, quer dizer. Dá algumas coisas, mas cadê? Quem são as pessoas? Quando eu mando uma coisa, eu mando para. Eu tenho 5 mil alunos, 5 mil amigos, então, quero mandar para 5 mil amigos. Não, não consegue. Eles dizem que é só 25. Tá, eu mando para 25. E aí, cara? E aí, quais são as respostas? O que estão. Entendeu? Aí, as perguntas todas que eu vou fazer não vai tendo resposta nenhuma. Estou falando com máquina, com inteligência artificial, ele bota para quem quiser. Como é que é isso, cara? Entendeu? Então está muito difícil fazer isso. Então eu estou querendo jogar as pessoas. Vamos para a voz messiânica, da Arca de Noé do João, que lá a gente consegue se relacionar, consegue ver as pessoas que estão querendo realmente. Né? Porque, como é que eu falei para você? Pô, a República de Platão, meu amigo, é preciso primeiro a pessoa ter afinidade com a obra toda de Meixo Sama para ver que Platão é uma coisa que é analisado lá dentro, quer dizer, é bem visto lá dentro, é uma condição necessária para você trepar em cima disso aí, para você contestar, ou para você fazer em cima de alguma coisa. Entendeu? E fora a lógica, tem que ter lógica. Se você não tiver lógica, você não vai entender os diálogos de Platão. Não vai entender. Bom, então aí o que aconteceu? Eu fiz esse chamarisco e deu essa porcaria toda. Mas valeu pela aprendizagem. Então eu conversei lá com o rapaz, disse assim, a gente vamos fazer um negócio que, infelizmente, quando eu disse assim, vamos dar os 10 livros,
Eu não posso dar os 10 livros. Porque isso aí vai demorar, Daí cada volta. livro desse, Não. no mínimo, 3 horas. Entendeu? Eu pensava que era 1 hora e meia, é o dobro. Né? Então, eu comecei a namorar a ideia, que aí é o tempo todo o meu problema. Qual é? Vou fazer o seguinte. Como eu tenho feito várias coisas aí, inclusive esse negócio dos livros aí, o que eu estou fazendo? Dou um flash. Aí a pessoa, pelo menos, vai ganhar uma ideia, ou tentar pegar algumas essências da coisa, né? Como vai ser com a República de Aristóteles? Vai ser a República, não, a política de Aristóteles. Vai ser o mesmo problema, entendeu? Mas eu já me convenci, eu não vou querer invadir muito, não. O que é que eu faço? Dou um flash para quem nem sabe quem é Aristóteles, nem sabe o que é, que ele fez um livro chamado A Política, não tem ideia do que ele trata, entendeu? Então a gente vai dar esse panorama, vamos chamar assim, mas não um panorama, não tão abrangente assim, mas um panorama e a pessoa fica com aquilo na cabeça, se achar que quer saber mais, não sei o quê, já sabe até que tem um livro, aí eu posso dar até a fonte se quiser, a editora, não sei o quê, pá, certo? Posso mostrar o livro muitos livros já dei tudo e tal, mas posso mostrar, por exemplo, isso aqui. Eu chego aqui para você, ó, República é isso aqui, ó, tá vendo? É um bom livro. Tem outros livros que também já fizeram a República, mas esse aqui é bom, tá certo? Bom, aí vou pretender fazer, estou baixando, se vocês terem uma ideia, vou pegar o República aqui de volta, tá vendo? Vou abrir só umas páginas aqui para você ver. Ó. Bom, primeiro está essas troças aqui escritas. Não sei se aqui repara, que não está dando para. Acho que não dá para ver. Está vendo que está tudo escrito lá vermelho, tudo vermelho, está vendo? Embaixo. Mas você vai dizer só essa folha? Não. Qualquer folha que você buscar, ela está do lado, lá, rabiscado. Eu tenho dificuldade aqui para mexer nessas coisas. Olha lá. Se mexer, lá, tudo vermelho, tá vendo? Aí você acaba do vermelho, daqui a pouco tu vai entrar num preto aí. Não, eu não sei fixar esse troço aqui. Entendeu? Mas tá lá. Tem coisas abertas. Quer dizer, então a ideia da gente realmente é encurtar isso. É dar um panorama, mas um panorama mais avançado. Entendeu? Porque o que aconteceu? Eu dei aquele panorama em dois encontros de 2 horas. Mas vocês não viram nenhum. Eu falei do livro, o que é que trata o livro 1, o que é que trata o livro 2, mas vocês não viram os diálogos. Ontem eu botei um pouco de diálogo. Quem acompanhou, eu já mandei até tirar aqueles 3, dois DVDs. Vídeos. Mandei tirar para aquilo Por causa ali. do som, né? O som, né? Então, eu vou fazer tudo de novo. Mas vou fazer agora sim. Vou dar um apanhado geral. Se perde algumas coisas, eu vou tentar ficar mais na essência. Lembra mais ou menos o que eu disse? Aquilo que eu dei uma introdução do que, por exemplo, tratava o livro 1, que eu fiz em 2 folhas, são essas folhas aqui. Aqui essas folhas aí, tá vendo? Essas folhas assim, tá aqui, tá. Fiz em 2 folhas, aí fiz como se fosse assim um prólogo, um sumário. Aí depois eu comecei a tratar, entendeu? Então o que eu vou fazer é isso. Eu dou um sumário, e aí trato do assunto, daquele. Quer dizer, então aquilo que não tiver no sumário, eu saio fora, porque realmente é riqueza, é rico. Rico demais, porque ele às vezes ele vai abrangendo. Tem esse no livro 2, então, nossa senhora, ele chegar a falar coisa, eu vou falar depois para vocês. Mas é tudo rico demais o que ele vai fazendo, porque é um diálogo. Então, ele, às vezes, para pegar uma pessoa pelo pé, ele tem que falar muitas coisas. Tá? E ele vai falando, ele vai acompanhando, ele é um jogador de xadrez em palavras, né? Em discurso, em dialética, entendeu? Ele sabe assim, ó, esse camarada me deu essa resposta, então eu tenho que botar mais essa coisinha aqui. Aí bota essa coisinha, aí esse cara já fica meio daqui a pouco ele joga mais uma coisinha aqui, daqui a pouco o cara já está lá no chão. Já não sabe nem mais o que está falando, entendeu?
Então é um espetáculo, cara. Mas é preciso paciência, é preciso ver esse jogo para você ficar se interessando, para você apreciar a coisa. Porque chega um momento que não tem jeito na vida. Não tem. Então, até quando o Meixo Sama descreve as fases da vida, descreve que no início, né, a coisa é a primavera, né? Depois vem o verão, né? Ele bota de 30 em 30 anos. Né? Os primeiros 30 anos, a primavera, depois 30 aos 60 é o verão, dos 60 ao 90 é o outono, e de 90 a 120, que ele fala que é a idade mínima, né? Aí você entra realmente no inverno. Mas quando ele fala lá no inverno, ele fala que aí você não é mais o mundo da profissão sua, nessas coisas. Então, o que que um velho tem que apreciar? Olha a palavra que eu usei. Apreciar. Ele já não é o cara do executivo, entendeu? Mas ele tem que aprender a apreciar a natureza. Quer dizer, como se fosse assim, é um morrer, mas é um morrer construtivamente, entendeu? Então a gente tem que começar a apreciar o belo, o belo. Porque às vezes praticar a virtude já fica mais difícil. O velho esquece memória, esquece um monte de coisa, entendeu? Então ele já não é para fazer isso. Ele não está no executivo. Ele não vai. Às vezes, de vez em quando, eu vejo um velhinho ainda querendo ministrar jorei e tal, vai na casa das pessoas. Mas daqui a pouco a perna já está inchada, não sei o quê, o cara já está. Não é mais para fazer essas coisas. Ele tem que apreciar, como eu estou vendo aqui meu vizinho, está apreciando agora a música. Começou a apreciar a música, está com 90 e cacetado, né? 96, eu acho. Vai fazer 96. Vai fazer 96, está apreciando música. Tá bom, tá ótimo. Né? Tá morando aqui, como eu moro aqui, olha aqui, abre a janela, tá lá as árvores, está não sei o quê, passarinho cantando, é isso aí, pois. Vai aprendendo essas coisas e tal, né? E eu vou tentar botar isso para as pessoas, não digo para os velhos, não, isso aqui é para gente que ainda está na executiva, está, né? Tá na primavera e no verão, tá aí. Ele tem que saber, ele tem que ajudar a construir o paraíso na Terra. Mas ele tem que ter uma ideia, ele tem ideia, tem que ter cultura. Esse é o esforço que eu estou fazendo aqui, porque esse é o grande ato que a igreja não. A nossa, que deveria ter o dever de fazer. As outras, então, as outras não têm condição disso. As outras não têm. Não tem essa ideia. Não tem. Os outros, quando o cara fica doente, vai para o hospital, porra. Não é assim? Não tem não tem nada para oferecer de coisa. Né? Agricultura, que é agricultura? Come qualquer porra. Né? Então, é assim as coisas para eles. Não tem. Belo, o que é belo para ele? Não tem nada de belo. Vai ver novela, vai ver não sei o quê. É isso aí que é belo para eles. Pô. Vai, né? A bela. Você vai ver Platão falando. Nossa Senhora. Ele taca o porrete no pessoal da poesia, até do Heródoto, que a gente deu aí, da Ilíada, do Odisseia. Ele taca a porrada nesse pessoal. Ele tem uma outra ideia das coisas. Vocês vão apreciar isso muito bem. Eu não sei, eu estava falando que eu vi o Genival aí, eu comecei a falar. Então, a partir de novembro, do dia 1º, a gente vai começar a fazer essas 10 aulas, vai ser lançado em termos de a gente vai lançar para vocês, depois até a gente discute e tal, mas vou lançar só para quem tiver na voz messiânica. Genival, entra na voz messiânica, você é um cara bom para isso. Pessoas aí que eu não conheço aqui, mas a Valdeni, que está sempre tá junto aí, também entra lá na voz messiânica, Valdeni. Né? Tinha até o nosso amigo aqui, que eu já não sei nem onde ele está. Cadê ele? A Jussara já entrou? Acho que não, né? Jussara já. Já. Cadê o meu amigo aqui? O Roberto Carlos, não sei nem se ainda está. Tá aí, entrou. Roberto Carlos entra na voz messiânica, rapaz. Não fica preso só dentro da igreja, não. Tem muita coisa maior do que aquilo, cara. Não vai nessa onda, não. Estou falando isso não no sentido,
Não quer dizer que você não continue na igreja fazendo suas tarefas, faz, mas não esquece que isso aqui é muito importante. E o pessoal não está dando oportunidade para você crescer. Vai na minha. Não estou fazendo isso para jogar ninguém contra, não. Não é isso, não. É porque isso é verdade. Entendeu? Bom, ninguém tem mais pergunta a fazer, né? Amanhã nós vamos dar continuidade a esse livro, lembra? Deixa eu pegar o livro para mostrar para vocês. A minha ideia é esse livrão grosso aqui que a gente está. Nós já saímos da Idade Antiga, da Idade Média, moderna. Então nós vamos dar continuidade à Idade Moderna. E eu pretendo, se não me engano, eu acho que eu acabo no dia. Porque só dia 24 que eu não vou fazer, porque dia 24, que é domingo, nós vamos debater o filme. Eu vou jogar esse filme aí, eu acho que não é hoje, acho que é amanhã. Vocês veem esse filme. Amanhã é bom que é feriado, né? Vê esse filme, vale a pena ver o filme. Se você ainda souber a República de Platão, até aquele iniciozinho que eu dei já está um pouquinho bom. Entendeu como é que é? Então, quer dizer que no dia 24 eu não faço, mas vou fazer. Amanhã eu faço, acho que é o Estado, é a Idade Moderna, mas é o Estado e Religião, as guerras religiosas. Isso é na quarta-feira, né? Na quinta eu faço o século XVII. Depois o século XVIII eu vou ter que dividir em duas partes, que é o Iluminismo, Modernização e Revoluções. Vou fazer uma parte na quinta, outra na sexta, ou no sexto, no sábado, né? Eu perdi. Aí domingo eu faço o filme, na segunda e na terça eu faço o século XIX, faço o século XX na terça e encerro. Quer dizer, encerro o quê? Eu encerro a iniciação à formação de mamerritos, não é? E na parte de cultura, levei até aí, mas aí no ano que vem eu vou começar o quê? Vou falando sobre, sei lá, literatura, música, tal, entendeu? A parte de cultura. Porque eu tenho uma parte também que é de música, de cinema, não sei o quê, aquilo lá é especial. Esse aqui é só para falar mais do que foi acontecendo, tal, mas assim, mais em linhas gerais. Né? Porque o ano que vem eu faço isso, depois eu vou entrar. Jorei, agricultura, belo, eu vou por aí. Né? E aí, quando acaba o dia 26, aí faço no fundo, em 5 dias, eu vou dar o restante da memória literatura, memória cultural sobre a literatura. Né? São aqueles livros. Então, eu vou falar sobre Aristóteles, depois eu vou falando sobre os outros, tal, né? Então, é mais ou menos essa marcha que a gente vai fazer, né? Para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer. Tá certo? Acho que agora eu posso me despedir, né? Sim. Bom, obrigado a todos, né? Felicidade para todos aí. Até amanhã, se Deus quiser.